E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do que, afinal de contas, aconteceu com Meghan Trainor. Por que a carreira dela simplesmente, assim, saiu totalmente daquela artista que era hiper vista, que as músicas bombavam seguidamente nos charts, e ela virou uma artista bem de background, né? Hoje a gente vai falar um pouco desse assunto, vamos ver um pouco da carreira dela, da discografia dela, enfim. Fica comigo aí pra gente discutir tudo sobre Dona Meghan Trainor. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Já aproveito também e falo o seguinte, que se caso você já vê meus vídeos, é inscrito aqui do canal, confere se a sua inscrição tá ativa ainda. Infelizmente o YouTube tem desinscrito algumas pessoas e eu, assim, não tenho controle. Então eu peço para vocês darem uma olhada e se caso tiver sido desinscrito, por favor, se inscreve de novo. A sua presença aqui é fundamental para fazer com que o canal cresça cada vez mais. Me ajuda a chegar nesses 30 mil inscritos aí, pelo amor de Deus. Bom, vamos começar falando um pouco da carreira dela, vamos começar lá no primeiro álbum dela de verdade, né? Álbum /EP, que foi o Tidal, né? É importante, assim, a gente fazer essa intro pra gente chegar exatamente nos porquês as coisas não deram tão certo, tá? É importante a gente analisar que quando a Meghan Trainor começou a carreira dela, ela tinha um estilo de música muito marcante, né? E assim, ela ficou muito caracterizada por esse estilo de música. Se vocês pegarem o primeiro single dela, que foi o grande hit All About the Bass, né? All About the Bass é uma música que ela tem uma influência completamente diferente de tudo que estava no mercado da música naquele momento. Isso é uma característica muito boa. Por quê? Esses artistas que fazem músicas contra a cultura, normalmente eles têm o dar certo ou dar totalmente errado. No caso dela, ela deu totalmente certo. Era uma coisa diferente que estava tocando e isso fez com que as pessoas se apaixonassem tanto pelo estilo dela. Exatamente pela coisa nova que ela trouxe para um mercado que já estava com diversos artistas que de certa forma já estava saturado da música eletrônica. All About the Bass debate exatamente a questão de você ter um corpo, como você é, aceitar o seu corpo, você ser sim gordinho, você tá feliz sendo gordinho e tá tudo certo. Essa música aqui é muito o que eu tô hoje, gente. Eu tô feliz do jeito que eu tô, tá tudo certo, sem problemas, ok. Entendeu? Só que o que acontece? Uma música dessa, ao mesmo tempo que ela é extremamente, assim, positiva e encorajadora pra gente, ela ao mesmo tempo, acredite se quiser, mas ela foi muito controversa. De certa forma, gente, isso já acontece quando a gente espera de um grande hit, né? Normalmente um hit, ele não vem se ele não tiver algumas controvérsias, algumas tretas, algumas coisas que foram faladas e afins. E bateram muito em cima na questão da música ser muito direcionada para exatamente as pessoas gordas se aceitarem e, de certa forma, essa música ir contra as pessoas magras, exatamente pela frase que tem na música, né? E assim, acredite se quiser, isso foi muito debatido por muitas pessoas. E as pessoas ficaram em cima exatamente disso, falando que a música ela era antifeminista e que ela entrava apenas em um estereótipo. Enfim, muito controverso para as pessoas que falam isso, né, gente? Porque a gente vive na ditadura da magreza e vê uma pessoa que é gorda, emplaca uma música sobre gordo e depois o magro vem reclamar que a música do gordo não serve pra ele. Isso é muito controverso dentro dessa sociedade do corpo perfeito que a gente vive, né? Enfim, mas teve isso daí que de certa forma também ajudou a música a engajar cada vez mais. A música vendeu 10 milhões de cópias e ficou em primeiríssimo lugar na Hot 100. Além disso, All About the Bass também foi nomeada para 2 Grammys. O segundo single da Meghan, que ela lançou do Tidal, também foi muito criticado e foi a música Lips Are Moving. A Meghan, ela sempre foi aquela artista, gente, que ela debateu exatamente sobre a questão desse autoempoderamento, de você entender determinadas coisas que são certas e erradas, de você não aceitar boy lixo mesmo e tal. E assim, a música Lips Are Moving mexeu também muito com a cabeça do povo, porque
As pessoas acreditavam que essa música era anti-homem, exatamente porque ela de certa forma dizia que não importa o que os homens façam, né? A boca deles está mexendo, então eles estão mentindo. E isso levantou controvérsias também, pessoas defendendo homens, olha só para vocês verem, dizendo assim que era um absurdo uma música dessa tá fazendo sucesso, porque isso de certa forma faz com que as mulheres não tenham a mensagem de que homem nenhum presta, né? O que seria uma não verdade. Será que é não verdade mesmo, gente? Anyway, deixo pra vocês essa pergunta aí. A música ficou em 4º lugar nos Estados Unidos. Muitos comparavam inclusive o estilo dessa música com All About the Bass, que de certa forma seria uma coisa meio que repetitiva, já que vinha dentro ali daquele universo do single. Mas é importante, gente, esse tipo de coisa, porque como ela já tinha começado e ficado famosa exatamente pelo aquele estilo ali que ela fez do doo-wop em All About the Bass, vir com uma música seguinte no mesmo estilo seria simplesmente você manter a sua tendência de mercado ativa. Então ela não estava errado. Essa crítica que o pessoal fez foi mais baseado mesmo em quererem que ela cada vez mais faça coisas diferentes, só que não era a proposta naquele momento. O terceiro single do álbum foi Dear Future Husband, uma música que também teve controvérsias, né, junto ali. Exatamente porque pais estavam dizendo que a mensagem de Dear Future Husband, além dela ser assim bem anti-LGBT, ela também fazia com que as mulheres ficassem dependentes de homens. Por quê? Porque dizia que você só conseguiria ser feliz na vida se você encontrasse aquele homem perfeito, né? E os pais ficavam preocupados com essa mensagem dos filhos. Eu preciso de um homem do meu lado, e também, eu só vou ser feliz então se eu tiver um homem do meu lado. Então, todos esses universos se cruzaram em controvérsias para poder discutir a faixa Dear Future Husband. Particularmente, gente, o pessoal dizia que isso era totalmente antifeminista. Mas eu acho que o feminismo, gente, ele é realmente sobre a mulher fazer o que ela quer. Então, se ela quer ter um homem do lado, tenha. Se ela não quer ter um homem do lado, não tenha. Fim, entendeu? O feminismo é isso, é a igualdade perante a todos e a escolha que a pessoa quer ter ali. Mas uma outra música que realmente teve, assim, muita atenção, né, foi Like I'm Gonna Lose You, que foi o 4º e último single, que inclusive foi muito aclamada por finalmente ser uma música diferente do universo das outras músicas que foram lançadas. Ou seja, aquelas coisas que o pessoal tava criticando exatamente dela não mostrar muito a personalidade dela e mostrar assim que ela poderia fazer outras coisas, essa música aqui veio para poder colocar peraí, eu posso sim fazer mais coisas. E ela lançar uma balada ajuda bastante, né? E ainda por cima com John Legend. Escolha perfeita para fazer uma música dar muito certo. Uma coisa interessante sobre o álbum Tidal é que, além, claro, dele ter debutado em number 1 com vendas muito boas, o título do álbum, que significa título, né, de certa forma foi o efeito da pressão da gravadora. A gravadora queria que a Megan desse um nome pro disco e ela não tinha um nome no momento para poder dar ao álbum. Foi exatamente por causa disso que ela botou Tidal, que seria, de certa forma, assim, o que a pessoa queria ali no momento, a gravadora queria. Eles queriam um título, então deixem aberto aí, vocês escolhem o título que vocês acharem que é viável. O álbum debutou em primeiro lugar na Hot 200, vendendo 238 mil cópias na primeira semana. Só que é importante a gente dizer, gente, que 195 mil dessas vendas foram de vendas puras. Ou seja, o pessoal realmente comprou o disco, né, o álbum inteiro. Não foi somente contabilizado de forma digital. Além disso, a Megan também ganhou em 2016 o Grammy de melhor novo artista, né, ali, e ela ficou muito emocionada com isso e dá um prestígio muito grande para ela. Afinal de contas, ela teve um impacto e sucesso gigantesco e não tinha como, assim, ela não levar esse prêmio de certa forma. Foi aí que ela resolveu lançar o segundo álbum de estúdio dela, intitulado Thank You. Esse álbum foi, assim, de certa forma, recebido bem misto. Por quê? Finalmente a Megan trouxe uma coisa que o pessoal tanto queria dela, versatilidade. E ela se aventurou totalmente em lançar um álbum que ela mesma descrevia como um disco muito maduro. O problema, gente, é a questão do seguinte. Quando eles lançaram o primeiro single do álbum, que foi a faixa No, essa música, de certa forma, ela teve um impacto interessante, uma aceitação legal. E isso redefiniu muito
como as pessoas poderiam ver ela naquela nova fase, já que a música não se comparava em nada com o que ela tinha lançado no passado. Enquanto ela fez um primeiro álbum muito dentro daquele som do Whoop R&B de 1960, o Thank You, ela já volta trazendo um disco com uma cara mais anos 2000, pelo menos um primeiro single, com uma cara mais anos 2000, um formato mais sombrio do videoclipe, né? Então, tudo isso, gente, serve como um alicerce para levantar aquela coisa do, nossa, o que aconteceu com ela? O que ela vai trazer finalmente? E por causa disso, a gravadora resolveu mexer no álbum e mudar o material que já tinha. Foi assim que eles resolveram trocar algumas músicas que estavam dentro do álbum por músicas mais parecidas com No, o que de certa forma ajudaria o álbum a ter como eu vou dizer assim, uma coesão. O que é triste porque de certa forma afasta a gente da realidade que o álbum poderia ter. Ou seja, a gente não tem certeza de como o álbum soaria se caso a gravadora não tivesse mexido pelo impacto que o primeiro single No teve. O disco debutou em terceiro lugar na Hot 200, vendendo 107 mil cópias. Dessas 107 mil cópias, 84 mil foram em vendas puras. Como eu disse aí, No foi muito bem recebido, o público aplaudiu o novo visual e o som dela, né? Enfim, mudava completamente aquilo ali para o novo público que ela estava se comunicando ali. As controvérsias mais uma vez bateram na tecla de falar da música ser antifeminista, assim como disseram lá em All About the Bass, exatamente porque a música de certa forma falava, não, você não vai ter o que quer, e o videoclipe vinha com uma cara mais sexualizada. De qualquer forma, No debutou em número 3 na Billboard. O que não é uma marca ruim não, viu, gente? É uma marca boa, mas não é um number one e que ela teve no passado no primeiro álbum. O segundo single do álbum foi a faixa Me Too, uma faixa que se diferenciou muito do que veio ali no primeiro single, né? Já era uma música mais assim legal, alegre, não tinha tanta energia quanto tinha, por exemplo, no primeiro single. Me Too debutou em número 13 na Hot 100 e não manteve o impacto ali como teve o primeiro single. O terceiro single do álbum veio logo depois e foi a faixa Better. Essa música não teve impacto na Hot 100, ela não apareceu ali, mas ela foi muito bem aceita e bem vista pelo público. Afinal de contas, essa música seria o mais maduro possível que a gente poderia esperar da Megan. Essa música talvez ela realmente faça parte da primeira leva que o álbum tinha de cara antes da gravadora meter a mão e mudar toda a estética que eles queriam aplicar naquele novo disco. Bom, finalmente nós chegamos aí recente agora no disco Treat Myself. Foi exatamente aí que as coisas realmente deram errado, o trem virou de perna pro ar, foi uma loucura, tá? Vamos entender um pouco do que rolou para vocês entenderem por que realmente tudo agora realmente foi pra sombra, né? Bom, como eu disse aí, o álbum anterior já não teve o mesmo engajamento que o primeiro, né? E de certa forma ela tentou refazer aquela imagem do que o primeiro álbum tinha trago pra ela. Foi aí que ela anunciou o novo álbum e lançou o primeiro single desse novo álbum, que foi No Excuses, que era uma música assim, que trazia, como eu disse, ela de volta aquele som mais do whoop, pop, mas ainda assim com uma cara bem farofa. Além disso, ela também anunciou o álbum pro dia 31 de agosto de 2018, tá? Ó, 2018. Cata só. Infelizmente, a música não teve um impacto tão considerável e ela foi o pior primeiro single dela na Hot 100 ever. O pior desempenho, porque ela ficou em 46, enquanto os outros ficaram em primeiro e terceiro lugar. E é assim, gente, é uma sina, né? Se caso o primeiro single não vai bem, a gente já não espera muito tanto do álbum, tá? Mas óbvio, a gravadora lançou outros singles antes realmente deles cancelarem aquele conceito e mandar ela fazer de novo o CD. Foi aí que eles continuaram lançando e lançaram o segundo single nesse período. Foi Let You Be Right. Depois disso ela também lançou Can't Dance, mas ambas foram mal nas tabelas. Depois disso daí, gente, o álbum, como eu disse, ele foi cancelado e sem data ele ficou. Um ano depois só que o negócio voltou realmente a ter engajamento novamente. Ela chegou a lançar um EP que falava do casamento dela, etc e tal, o The Love Train, né, que mostrava uma outra vertente dela.
E no ano de 2019 ela resolveu voltar com um novo primeiro single para o que seria o Treat Myself. E foi aí que ela lançou a faixa Waves. A música, infelizmente, gente, também foi mal nas tabelas. Porém, a música foi enaltecida pelo conteúdo maduro que finalmente a Megan estava expressando, que o pessoal tanto cobrou de certa forma dela ali. Finalmente o álbum foi anunciado para o dia 31 de janeiro de 2020, né? E a Megan disse que ela escreveu 4 álbuns até ela chegar no que seria finalmente o Treat Myself. Quando finalmente a gente estava aproximando da data de lançamento, ela lançou o segundo single, que foi o hino Nice to Meet Ya. Só que essa música, ela também teve um impacto baixo perante os singles da Megan. A música ficou em 89 na Hot 100 e mais uma vez foi criticada por levar uma mensagem não autêntica de feminismo ao público. Foda, né, gente? Porque assim, o pessoal criticou muito, na verdade, não somente a questão da mensagem, mas a questão que a música não tinha personalidade. A música era literalmente uma coisa feita pra hitar, para fazer sucesso. A estrutura da música não tinha personalidade. E esse tipo de coisa tava ficando muito batido. E é notório que o pessoal tava criticando muito exatamente esses pontos nela, e de certa forma o público já não estava ficando mais atraído por aquilo ali. Ela lançou finalmente o Treat Myself no dia 31 de janeiro e o álbum debutou em número 25 na Hot 200. Ele recebeu críticas mistas, né? E uma delas foi, como eu disse aí, em relação à falta de autenticidade dela e apenas o desejo de se manter fazendo hits que eram por gosto da gravadora. Agora a gente chega finalmente nesse entendimento de quais foram, afinal de contas, os grandes problemas que levaram a Megan a ir, de certa forma, ali para cada vez mais à sombra. Primeiro lugar, gente, autenticidade. A autenticidade é uma das coisas que a gente mais, assim, busca hoje em dia em um artista, né? A gente quer pessoas autênticas, a gente não quer pessoas genéricas, né? E a Megan, de certa forma, por estar fazendo aquela coisa para agradar os outros, ela ficou dentro do quadrado do genérico. Isso foi uma coisa fundamental para poder fazer com que tudo, de certa forma, começasse a dar errado. Ela seguiu muito o que os outros queriam que ela fizesse e ela não teve liberdade para ser quem realmente ela era. E é engraçado, né, gente? Porque por mais que ela fez álbuns diferentes, ela veio com o primeiro álbum com uma cara que tinha tudo para dar certo, aí ela veio com o segundo álbum muito diferente do primeiro, aí depois ela veio com o terceiro álbum que fazia referências ao primeiro, mas nenhum emplacou porque as pessoas não sentiam verdade naquilo ali, né? Foi uma evolução que a gente espera dos artistas, mas no caso da Megan, a evolução não foi certeira, né? Foi uma evolução assim que ela foi criada para acontecer e não naturalmente feita, quando a gente vê em diversos outros artistas aí, principalmente na fase que vem da Megan ali. Um outro ponto, gente, que a gente leva em consideração também foi as mensagens pouco claras que ela talvez tenha trago nas músicas. Para ter gerado tantas controvérsias assim, das pessoas realmente darem atenção a isso, foi exatamente pelo um problema de interpretação do público. Por que o público interpretou errado? Se tanta gente interpretou errado, será que realmente o problema é da maior parte do público ou é exatamente na artista de não ter conseguido trazer uma mensagem clara? Isso é uma coisa fundamental, gente, para você conseguir vender um produto de forma assim, que dê certo, né? As pessoas têm que entender o que você está vendendo. A pessoa tem que entender o que você quer que ela tenha daquele produto que você vai oferecer. Se isso não acontece, a pessoa interpreta superficialmente. E no caso dela, isso parece ter sido uma das coisas que realmente foi fundamental para fazer com que ela não atingisse depois o sucesso novamente, porque as pessoas já não se interessavam mais tanto pela falta da mensagem clara. E para fechar aí, gente, as músicas com conteúdos similares, né? Como eu disse ali em cima, a evolução era uma coisa necessária, mas a evolução não acontecia. Exatamente essa questão da similaridade fazia com que as pessoas já não tivessem expectativa. E a pior coisa que existe é um artista que não gera expectativa no público. A falta da expectativa é uma das coisas que mais faz com que os artistas eles apenas aconteçam no One Hit Wonder. Ele vem naquela música e a segunda música que já tem uma expectativa
expectativa por causa do sucesso da primeira já não bate, da terceira pra frente o negócio já não emplaca mais. E no caso da Meghan é bem notório que esse tipo de coisa aconteceu, né? Mas agora eu vou devolver pra vocês. O que vocês acham que realmente aconteceu com a Meghan Trainor? Vocês acham realmente que tudo isso aqui foi realmente fato de ter rolado com ela, ou vocês acreditam que outras coisas foram alicerces para fazer com que isso dê errado? Comenta aqui que eu quero saber o que vocês acham sobre o assunto, tá bom? Ó, beijo gigante para vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí!